imenso. Não sei exatamente por quê que tá o logo da Qualitas. Foi isso, eu troquei. Entendi. Que estranho. Ok, mas é essa mesmo. Ok, vocês estão me ouvindo? Oi? Sim. Ok, então, beleza. Então, agora a gente vai passar para minerais e vitaminas. Minerais e vitaminas, gente, é imenso. E eu fiz um resumão, porque não dá. Só para vocês terem uma ideia, na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, na pós estrito sensu, eu tenho uma disciplina que é metabolismo de minerais. E ela é imensa. Então, eu fiz um resumo do que é importante minerais e vitaminas para cães e gatos. Tá? Nós temos uma importância grande deles, mas nós sabemos que, junto com as vitaminas, por serem os macro, nem tantos, nós temos bastante estudos, mas os micros elementos minerais e as vitaminas, nós não temos tanto estudo quanto a gente gostaria de ter, principalmente na questão de necessidades. Então, muitas vezes, o que aconteceu foi que houve uma extrapolação das necessidades de outras espécies para cães e gatos. E isso pode ter causado uma série de distorções nas necessidades reais. Porque a extrapolação de minerais, de espécies de produção que estão numa fase de crescimento ou produtiva para animais que vivem um grande tempo é uma coisa meio complicada. Então, hoje, já estão aparecendo mais estudos sobre minerais, apesar de que o pessoal acha que não é mais importante, mas ainda é, tá? Porque animais longívoros, como cães e gatos, não têm uma necessidade tão cravada e tão grande de minerais como aparenta os guias de recomendação. Funções de vários, principalmente os macros, eles estão bem estabelecidos, mas os micros ainda geram muitas dúvidas e a gente ainda precisa de muitas respostas. Bom, os macros: cálcio, magnésio, sódio, potássio, fósforo, cloro, enxofre. Aqui nós temos os nossos cátios e ânions, que vão ser importantes quando a gente trabalhar com a dieta, tá? Quando a gente trabalhar para gatos. E os microelementos, nós temos cobalto, que nós não priorizamos e nem devemos, porque cobalto, como elemento, a não ser que seja para os micro-organismos, tá, do intestino grosso, e mesmo assim tem que ser cobalto na forma de cobalto protegido, a gente prioriza muito mais a cianocobalamina do que cobalto. Cobalto a gente trabalha em nutrição de ruminantes, até pelos micro-organismos do rumen. Mas cobre, iodo, manganês, selênio, ferro e zinco, eles participam, tá, de todo o premix e das recomendações para cães e gatos. Cromo é facultativo, mas tem a sua importância. Assim como outros elementos que hoje nós estamos descobrindo
pontos importantes a respeito deles, tá? Como, por exemplo, vanádio, silício, etc. Mas essencialidades são aqueles que eu falei para vocês, incluindo o cobalto e o cromo, porém, o cobalto na forma orgânica de cianocobalamina. As funções, nós sabemos que é estrutural, principalmente os macroelementos minerais, tá? Regulação de processos orgânicos, tá? Cálcio, por exemplo, intervém em coagulação sanguínea. Vanádio, que não existe hoje uma recomendação, mas a gente já tem estudos mostrando que vanádio regula síntese de colesterol e fosfolipídios. Regulação do metabolismo energético, eles são cofatores para a liberação de energia. E cálcio, fósforo, magnésio, manganese, vanádio, ele interfere na síntese e quebra de laços do ATP. E aí eu vou falar muito rapidamente sobre cada um deles e pontos básicos. Cálcio e fósforo são os mais importantes, um cátion e um ânion. O cálcio é dependente da absorção ativa, mas também pode ser absorvido por forma passiva. Nós temos, sim, formas passivas de absorção de cálcio, mas a forma ativa, ela tem uma dependência do paratormônio e da vitamina D, a partir da proteína cálcio ligante, que é a cabinolin, que tem uma participação da vitamina D. Ok. Problemas com cálcio. O cálcio, ele consegue ser o macro mais complicado, tanto em dietas caseiras quanto em rações comerciais. Em rações comerciais de baixa qualidade, de rações de linha econômica, etc., o cálcio ele é um limitante por excesso. A grande maioria dos ingredientes que nós usamos em rações de linha econômica tem cálcio alto, e esse cálcio limita por causa de uma limitação que nós temos, principalmente para crescimento. Aqui, quando eu for falar de manejo, vocês vão notar que o cálcio em excesso é muito mais problemático para animais em crescimento que para animais adultos. Animais adultos, eles suportam uma grande variação na ingestão de cálcio, muito grande, tá? E eles conseguem estabelecer uma homeostase para a eliminação desse cálcio. A não ser que eu tenha uma diferença muito grande, cálcio, por exemplo, 5:1 para fósforo, sendo o fósforo normal e o cálcio 5 vezes mais que o fósforo, aí nós vamos ter um hiperparatiroidismo secundário nutricional. Ou quando nós temos cálcio normal e fósforo baixo, nós também temos um hiperparatiroidismo secundário nutricional. Porém, quando a gente tem, desculpa, gente, uma osteocondrose, mil perdões, o paratiroidismo secundário nutricional é quando eu tenho fósforo alto e o cálcio normal, ou o fósforo normal e o cálcio baixo, e aí se confunde raquitismo com com hiperparatiroidismo secundário nutricional. Bom, isso é nutrição clínica. De qualquer forma, voltando, porque eu fiz uma confusão, a osteocondrose, ela é muito mais problemática em crescimento, ela quase não ocorre em cães adultos, e ela ocorre quando eu tenho relações de cálcio e fósforo com cálcio muito alto e o fósforo normal, mas esse cálcio muito alto precisa de ser acima de 3:1 de cálcio e fósforo. Ou quando eu tenho cálcio normal e o fósforo muito baixo, tá? Que também inicialmente confunde com raquitismo, tá? Ok, então esse cálcio muito alto, ele aumenta na dieta, ele pode aumentar a absorção passiva e pode levar a riscos de osteocondrose. Excessos de vitamina D também podem levar
a osteocondrose, principalmente em animais jovens em crescimento, tá? Então, nós temos que tomar um certo cuidado com excessos de cálcio e vitamina D durante o crescimento do animal. A vitamina D, ela pode ser um problema também em excesso em animais adultos. Aí ela não vai causar osteocondrose dissecante, mas ela pode levar a uma calcificação de tecidos moles, renal, etc., que pode ser um problema. O metabolismo de cálcio e fósforo, ele deve ser entre 1:1, que nós estamos bem mais flexíveis, até 1,8:1, 2:1, porém, depende da etapa fisiológica do animal. Por exemplo, eu costumo recomendar que em animais em crescimentos de raças grandes e gigantes não passe da relação de 1,2:1, porque relações mais altas do que 1,2:1, dependendo da quantidade de energia que o filhote receber de raças grandes e gigantes, ele pode ter uma osteocondrose dissecante também. Ele é bem disponível, tá? E o fósforo, ele depende muito da origem. O cálcio não, seja ele de origem animal ou mineral, ele tem uma disponibilidade boa. O fósforo, ele já tem muita relação com as fontes dietéticas. É uma relação, então, de cálcio e fósforos para crescimento. Vocês estão vendo aí 1,2% na matéria seca, isso de um alimento com 4.000 quilocalorias, até 1,6. Perdão, gente. Já o fósforo, ao redor de 0,9 a 1,2. E para manutenção, vocês estão vendo que manutenções, elas suportam faixas mais largas. Crescimento, não. Então, na manutenção, eu posso ir até 1,8% de fósforo, de cálcio, de 0,9 a 1,8. Na verdade, o mínimo recomendado pelo NRC é 0,6, uma dieta com 4.000 quilocalorias, ou 1,5 miligramas por cada quilocaloria ingerida. Mas, a partir do momento que a gente tem que considerar as fontes, absorção, interações, etc., cálcio, então, ele é danado para fazer uma interação com vários nutrientes da dieta. Por exemplo, cálcio, gordura, forma sabões, diminui a biodisponibilidade do cálcio. Nós temos também cálcio e fibras, diminui a biodisponibilidade do cálcio. Então, toda dieta nós temos que observar o que pode, tá, diminuir a disponibilidade, trabalhar considerando isso. O fato da gente colocar 1,6 numa dieta não significa que o animal vá absorver esse 1,6. Depende da dieta. Da mesma forma, o fósforo. O magnésio, ele é importante para vários processos. Normalmente, nós já temos magnésio suficiente nos alimentos e nas matérias-primas, por isso vocês não veem uma necessidade tão grande de suprir magnésio. A necessidade de magnésio para gatos, por exemplo, é 0,1% máximo. Isso eu vou falar mais à frente, por causa dos cálculos de fosfato básico magnesiano, estruvita, etc. A gente tenta diminuir ao máximo o magnésio e até chegar bastante perto do mínimo, principalmente para gatos. E o magnésio tem efeito lativo, ele tem um efeito antagonista ao cálcio. O cálcio, ele leva a um maior endurecimento das fezes
enquanto que magnésio, ele tem uma capacidade laxativa. A recomendação é mínimo de 0,1 a 0,25% numa dieta com 4.000 quilocalorias, mas para gatos a gente tenta aproximar ao máximo desse 0,1. Quando eu tenho cães extremamente ativos, cães atletas, cães de trenó, etc., aí sim eu tenho que aumentar as quantidades de magnésio, porque podem levar a uma hipomagnesemia após esse esforço físico. Então, só nesse caso a gente trabalha com um aumento de magnésio. Normalmente, em felinos, a gente não aumenta de forma alguma, e o magnésio para felinos é o grande limitante em rações. Por quê? Porque da mesma forma que o cálcio, ingredientes mais baratos que entram em rações mais baratas, e aí o magnésio, no caso, estaria nos ingredientes de origem vegetal, eles são os grandes limitadores da qualidade da dieta. Tá? O cálcio, por sua vez, ele também é um limitante primário em dietas caseiras, mas já não é mais por excesso e sim por falta. A gente precisa corrigir, uma vez que, pelas necessidades recomendadas pela UNRC e pelo tipo de dieta que a gente trabalha com cães e gatos, raramente a gente consegue ingredientes para suprir de forma natural ingredientes e alimentos. O cálcio a gente acaba tendo que entrar com complementos. Qual é a diferença de complemento e suplemento? Complemento é aquilo que falta na dieta e que a gente coloca e a gente considera o da dieta e a gente coloca o que está faltando. Tá? Então, vamos supor, uma dieta, eu preciso de 0,6% de cálcio numa dieta. A minha dieta fornece 0,4%. Eu vou ter que complementar 0,2%. O suplemento, nós não consideramos a dieta e colocamos toda a necessidade do animal. Vou falar isso quando entrar na parte de suplemento. Sódio, potássio e cloro, alimentos, todos eles são muito ricos em potássio, dificilmente a gente tem que suplementar o potássio, principalmente em alimentos caseiros. Em alimentos, em ração comerciais, dependendo do tipo de ração, a gente vai ter que trabalhar, sim, complementando o potássio, e aí a gente usa o cloreto de potássio, o clorato de potássio para essa complementação. Né? Quando eu tenho tratamentos urológicos, por exemplo, eu quero levar uma dissolução de estruvita. Quando eu levo uma dissolução de estruvita, eu aumento a perda urinária de potássio. Então, eu tenho que suplementar potássio para o animal. Então, dietas. E isso é controverso demais, porque o potássio é um cátion. E cátion basifica a urina. Mas a partir do momento que a gente tem uma perda grande de potássio, nós temos que aumentar ele moderadamente. O mesmo ocorre com insuficiência renal crônica, onde a gente aumenta o potássio. As necessidades. Potássio, o NRC recomenda 0,6 como mínimo, a gente pode trabalhar de 0,55 a 0,75. Isso eu já estou sendo geral para cães e para gatos. O sódio, a recomendação é de 0,2 a 0,3 como mínimo no NRC, mas dependendo da dieta, a gente pode trabalhar até 0,7. Isso são dietas extremamente especiais. Isso porque a gente sabe que um excesso de sódio, a partir do 0,6, ele inibe o consumo.
Mas existem algumas situações onde eu tenho uma perda de sódio no organismo, tá? E eu tenho que aumentar o sódio. E o cloro tem uma profunda relação com sódio, tanto que a gente estuda junto e suplementa junto. Por exemplo, quando eu suplemento sódio na forma de cloreto de sódio, eu estou suplementando o cloro, que é humano. Vou falar isso mais à frente, quando eu falar de água e de dituífe para gatos. Problemas de deficiência e de excesso de microelementos para cães e gatos. O cálcio, a deficiência pode levar a um raquitismo, uma osteomalácia ou um hiperparatiroidismo secundário nutricional. O excesso pode levar a uma osteopetrose, principalmente excesso em filhotes, principalmente aqueles que têm crescimento explosivo, como cães de raças grandes e gigantes. E aí pode se traduzir numa osteocondrose dissecante, prejuízo da displasia, aumento, tá, de animais que já têm predisposição à displasia coxofemoral, etc. O fósforo. As mesmas do cálcio na deficiência, porém, o excesso de fósforo ele compete e impede a absorção de cálcio. Então, quando eu tenho um excesso de fósforo em altas quantidades e cálcio em quantidades normais, eu acabo levando uma deficiência e acabo produzindo, pelo excesso de fósforo, um raquitismo e um hiperparatiroidismo secundário nutricional. Foi aquilo que eu expliquei para vocês. Uma deficiência de magnésio pode levar à calcificação de tecidos moles também, e também espessamento de metáfase de ossos longos, tá? Ficam inchados, e irritabilidade neuromuscular. Isso daqui foi um dos grandes erros induzidos, porque aves têm um grande problema com magnésio, também com manganês. Manganês eu vou falar mais à frente. E isso fez, principalmente com manganês, nem tanto com magnésio, que se aumentasse muito as necessidades para aves. E essas necessidades, por extrapolação, foram transferidas para cães, sendo que não existe uma necessidade tão alta nem de magnésio nem de manganês para cães. Nós temos que respeitar os limites, e eles não são muito, os limites mínimos, e eles não são altos. Por exemplo, o manganês, ele é aproximadamente 1/5 a 1/6 da necessidade mínima do cálcio. O excesso de magnésio, manganês não, gente, desculpa, magnésio. O excesso de magnésio é muito provável em cães. Eles têm uma regulação, tá, osmótica e de excreção de magnésio muito boa, tá? Mas ela pode ser um grande problema primário no caso de cálculos de estruvita em gatos. Enxofre, a gente não comenta a respeito de enxofre na nutrição de cães e gatos, nenhuma nutrição de monogástricos. A gente trabalha o enxofre para ruminantes, muito embora a gente saiba que o enxofre como elemento, tá, ele pode ter algumas vantagens até para monogástricos, como, por exemplo, em eubioses. Mas esse é um aspecto muito particular que não cabe em bases, mesmo porque o enxofre em altas quantidades, como elemento, na forma, por exemplo, de enxofre elementar ou flor de enxofre, ele pode causar, inclusive, intoxicação no animal. Mas hoje já se cogita trabalhar, hoje a gente já pensa em trabalhar microbiomas, no sentido de prevenção de desbioses, e o enxofre para trabalhar os micro-organismos do intestino grosso, a flora microbiana, como a gente faz com fibra, ele pode ser bastante interessante.
As funções metabólicas, gente, eu vou pular. Isso tá em qualquer livro de bioquímica, em todos, tá? E isso acontece com qualquer animal. A importância necessitamos deles. Nós temos também desordens genéticas envolvendo componentes minerais em cães. Isso, eu até tirei aqui as desordens. Ah, não, tá. Até aqui tá o cálcio. Tá. Mas, por exemplo, isso são mutações gênicas, tá? São alterações, então, e polimorfismos também, que levam ao não aproveitamento, por exemplo, a baixa absorção de iodo em Fox Terrier, causando bócio, a acrodermatite letal, que é o acúmulo de zinco em tecidos, derme e fígado, acúmulo, tá, gente? E o nome mesmo diz, acrodermatite letal, ela mata, tanto que é uma doença sem cura. O filhotes mesmo, eles não chegam à vida adulta. Normalmente, eles morrem por volta de 6 meses de idade. Normalmente, criadores não deixam filhotes que eles percebem que tiveram o problema genético, eles não deixam ele ir a termo, porque é um sofrimento extremamente grande para o filhote, porque leva a uma dermatite dolorosíssima que não tem solução. É diferente da malabsorção de zinco, que, no caso, é uma dificuldade na absorção, principalmente quando o zinco está na forma metálica de óxidos, de sulfatos, e a gente encontra em husky siberiano, Alasca Malamute, dog alemão e muito comum em Doberman, tá? A hepatite tóxica, ela tem a mesma característica da dermatite letal, porém, ela leva a um acúmulo hepático, não se acumula em derme e não causa acrodermatite, causa uma hepatopatia e essa sim tem cura, tá? Então, tem como trabalhar a hepatite tóxica por cobre. E a osteocondrose, como eu falei para vocês, em raças grandes, devido ao cálcio. Aqui um resumo de deficiências e excessos das principais fontes de microelementos, tá? Ferro, a deficiência, anemia, microcítica hipocrômica. O excesso pode levar, sim, a sangramentos intestinais, tá? E um excesso de ferro, ele pode levar a um aumento de formação de radicais livres e uma diminuição da efetividade das enzimas envolvidas no sistema antioxidante do organismo. Então, por exemplo, ele desfaz, quando eu tenho ferro livre, ele desfaz todo o trabalho da superoximutase no combate aos radicais livres, principalmente oxigênio singlet. Ele desfaz todinho. Ele transforma a superoximutase, ela transforma o oxigênio singlet, ela regula e transforma num radical livre menos agressivo, que é o peróxido de hidrogênio, e a catalase, por sua vez, transforma o peróxido de hidrogênio em oxigênio não reativo e água. Quando eu tenho ferro e mesmo outros íons livres, por exemplo, o cobre também é possível de fazer isso, eu tenho uma reversão dessas reações. Então, eu volto o peróxido de hidrogênio para uma hidroxila reativa. Então, isso pode ser problemático. O cobre, ele pode também levar a anemia microcítica hipocrômica e, em excesso, ele leva a doenças hepáticas. O zinco, a deficiência de zinco causa dermatose,
que é o que nós vemos quando nós temos problemas no husky siberiano, por exemplo, de má absorção de zinco. Então, ele causa dermatose, despigmentação de pelo, crescimento retardado, falha reprodutiva, e o excesso de zinco, ele compete tanto com cobre quanto com cálcio, por sítios absorvitivos. Então, ele leva uma deficiência de cálcio e cobre, e essa deficiência leva a todas aquelas enfermidades que eu falei. O manganês, normalmente, causa falhas ósseas no crescimento ósseo, espessamento também de articulações, falhas reprodutivas, mas dificilmente a gente tem uma deficiência de manganês, porque a necessidade de manganês é muito baixa. É uma necessidade de 4 miligramas. Vocês vão ver muita ração que tem 20, 30, eu já vi até 80 miligramas de manganês. A verdade é que isso foi uma extrapolação de premix de aves, tá? Que tem uma necessidade maior de manganês por causa das peroses. Só que, por nossa sorte, manganês não é tóxico. Então, eu posso trabalhar com doses até 50 vezes mais altas, que eu não vou ter nenhum problema. Ao contrário, por exemplo, do selênio, que quando eu trabalho com doses 5 vezes mais altas do que a necessidade mínima descrita pelo NRC, 10 vezes, na verdade, não é nem 5, na verdade, são 10 vezes, eu posso já começar a ter um problema sério. O iodo, a deficiência leva o bócio, crescimento retardado, falhas reprodutivas, o excesso também é improvável. Em excesso, a minha grande preocupação é cobre e selênio, ok? O cobre, pela questão da hepatopatia tóxica, mas tem que ser muito cobre, tem que ser 100 vezes a necessidade mínima recomendada. Já o selênio, a dose tóxica, ela está muito mais perto da dose mínima. Então, o selênio, ele causa miopatias, miopatias cardíacas, mas ele pode, por excesso, levar a hepatite tóxica, nefrite e miocardite necrosante. O cobalto, ele está aqui, mas a gente não suplementa, a gente suplementa assim esse ano cobalamina, já a molécula ativa, e a deficiência de cobalto leva anemia por causa da anemia causada pela deficiência de cianocobalamina, e excessos de cobalto também não levam a nenhuma toxicidade a monogástricos, a não ser que sejam doses altíssimas. Como a gente não trabalha, muito embora eu já tenha visto, não no Brasil, mas eu já vi rações para cães principalmente na América Latina, não no Brasil, mas em outros países da América Latina, que tinham cobalto, tá? E tinham uma dose até bem alta. E eu, inclusive, interferi nisso, mudei premix, etc. A sorte é que o cobalto também não é absurdamente tóxico, né? Essas necessidades, eu vou pedir para vocês riscarem ela daí, tá? Nós vamos falar de necessidades efetivas quando a gente falar do quando a gente for falar em manejo, e as necessidades mais atuais, que são do NRC, de 2006. As de 85, elas são recomendações, por exemplo, não que equivocadas, tá? Mas elas são, aqui tem quantidade por peso vivo, e hoje a gente não trabalha mais em quantidade por peso vivo. A mesma coisa, eu vou pedir para vocês não considerarem, aqui, eu gosto desse slidezinho, só para mostrar uma coisa para vocês, esse slide é recomendação da AFICO,
Isso foi antes de 2008 e a partir até 2012, a AFICO recomendava máximo e mínimo de selênio. A partir de 2012, ela parou de recomendar o máximo. Então, só para vocês verem que a AFICO até 2012 recomendava que o máximo ela fazia recomendação. Então, para ferro, então vocês veem, necessidade, crescimento e manutenção eram iguais, hoje não é mais, hoje crescimento e reprodução é 120, manutenção continua em 80. E vocês veem aqui 3.000 ppm que a AFICO recomendava como máximo. Ou seja, 40 vezes a recomendação, mais de 40, né? A recomendação mínima. 80, quase 40. O cobre, a AFICO recomendava 250. Hoje, a recomendação de cobre já é muito mais baixa, é 28, pela própria AFICO e pelo FEDIAF. A recomendação para crescimento e reprodução também baixou para 6. O manganês, ele baixou para 4, eu acho, 4 ou 6. Eu vou, quando chegar lá, eu lembro. O zinco, ele manteve em 120, e vocês veem que tem um máximo de até 1.000, 10 vezes mais. O iodo, ele diminuiu a recomendação da AFICO de 2012 para as atuais, e o selênio aumentou a recomendação mínima, mas foi retirado esse máximo de 2 ppm em um alimento com 3.500 quilocalorias. Então, vocês veem, gente, que as recomendações elas vão modificando de acordo com estudos. E elas modificam bastante. Eu trabalho bastante na pesquisa com minerais quelatados. E eu tenho pesquisas que eu trabalhei com o mínimo recomendado pelo NRC, e, aliás, até abaixo do mínimo, e elas foram muito efetivas. Tanto para gatos, que foi uma tese de doutorado, foi da Jéssica, quanto para cães, que foi a tese de doutorado da Roberta, que até está assistindo esse curso, só Deus sabe para quê, né? Mas ok, assista. Para gatos, também teve uma mudança, e aqui para gatos eu vou preferir falar, quando eu for falar de manejo e recomendações para gatos, tá? Antes, o NRC considerava 4.200 quilocalorias para gatos e as recomendações de 4.000 quilocalorias. Hoje, a AFICO e o NRC consideram para 4.000. Essa é uma recomendação antiga, é da Royal Canin. Tá? Vocês veem que ela mesmo tem uma recomendação máxima de selênio, tá? Baseado nas recomendações da Associação Europeia, na época que isso saiu, que são as recomendações do Crawford. Hoje eu sigo as recomendações atuais, muito embora, mesmo seguindo as recomendações atuais, a gente sabe que existe uma grande lacuna, principalmente nos estudos sobre microelementos e vitaminas. Então, nós sabemos que existe uma interação grande entre os próprios minerais, vocês devem lembrar daquela coisa monstruosa que vocês têm quando estudam minerais. Nós temos interação vitamina-minerais, a vitamina D com cálcio, interação minerais e gorduras que disponibilizam o zinco e disponibilizam o cálcio, interações entre fibra minerais, interação pH. Alguns minerais são absorvidos melhor em pH ácido, por exemplo, o cálcio. Então, nós temos aqui, vocês devem lembrar disso. Eu sugiro que vocês esqueçam, porque isso daqui me dá pesadelos, mas é importante saber que existem sinergismos e antagonismos, ok? Bom, hoje, isso daqui eu vou falar de quelatos, tá?
Hoje nós temos 3 pontos que levam a gente trabalhar com minerais mais biodisponíveis. O principal deles é que as fontes inorgânicas, elas são finitas, ou seja, um dia elas vão acabar, tá? E nós estamos degradando o meio ambiente, sendo que a gente pode conseguir aproveitar isso de uma forma melhor quando a gente trabalha com formas orgânicas. A gente tem que aumentar, quando a gente trabalha com formas inorgânicas, a gente tem que aumentar muito os níveis, por exemplo, selênio. Selênio, na forma de selenito ou selenato, ele tem uma biodisponibilidade entre 5 a 10%. Enquanto que quando eu trabalho na forma orgânica, pode variar de 20 a 50%. A quantidade absorvida vai depender da concentração da dieta e a eficiência de absorção, ela reduz quando eu tenho níveis muito altos. Quando eu aumento a ingestão, eu aumento a excreção. Isso mostra no experimento meu que eu fiz com selênio. Perfeito, perfeito. E isso independe de ser de forma orgânica ou inorgânica. E quando eu tenho um aumento na excreção, eu tenho reduções de porcentagem retida no animal e problemas ambientais, poluição ambiental. Então, por conta disso, nós começamos a trabalhar com moléculas mais estáveis. Foi mais ou menos os anos 60, os quelatos sintéticos à base de EDTA, que são quelatos fortes, que quelam cálcio, eles começaram a ser trabalhados, e na década de 90 nós começamos a trabalhar minerais quelados a outras moléculas orgânicas mais dissociáveis do que, por exemplo, o cálcio, quando quela o EDTA, é um quelato forte que não se dissocia mais. Já as moléculas que a gente trabalha com as moléculas orgânicas que a gente trabalha, aminoácidos, peptídeos, etc., transquelatos, etc., eles são mais facilmente dissociáveis no metabolismo. O que é um quelato? Quelato significa Kelly, né? Chele, de pinça, de garra. Só vai acontecer se o mineral cumprir determinadas características. A primeira delas é que ele precisa ser da cadeia de transição da tabela periódica, com 3, 2 ou 3, 2 mais, 3 mais, para se agarrar às moléculas. Mas é uma garra mesmo. Ele não faz parte da molécula, ele simplesmente se agarra a ela. Então, esse mineral, dessa primeira série de transição da cadeia periódica, então, cromo, manganês, cobalto, níquel, cobre e zinco, que vão se ligar covalentemente a uma substância orgânica. Então, não vai sofrer então mais os influentes dos outros componentes. Eles mudam a rota absorvitiva e eles são absorvidos intactos a partir de transporte ativo do carreador. Então, no caso de aminoácidos, eles são absorvidos pelas rotas aminoácidas específicas. E hoje a gente usa bastante aminoácido simples ou de peptídeos para trabalhar esses quelatos. Vocês não viram selênio aqui, né? Porque selênio não é quelato. O selênio é um espertinho. Ele não é quelato porque ele tem uma afinidade muito grande com moléculas orgânicas que apresentem enxofre. Então, quando a gente tem alto selênio no solo, ele espertamente ele começa a entrar na célula da planta e substituir, empurrar o enxofre para fora e substituir o enxofre naqueles aminoácidos que contêm o enxofre, a metionina e a cistina, a cisteína, na verdade. Tá?
Porque para a cistina, ele substitui o enxofre das cisteínas, mas ele não substitui a ligação bisulfeto entre as duas cisteínas que formam uma cistina. Enfim, o selênio é um oportunista. E a partir do momento que ele faz isso, ele transforma a molécula de metionina para selenometionina, de cistina para selenocistina. Até o selênio de forma orgânica, porque ele não pode ser chamado de quelato, mas ele está na forma orgânica, ele pode ser tóxico, muito embora muito menos tóxico do que o selênio na forma de sais, selenato ou selenito de sódio. Bom, eu já falei, né? Ok, adiantei a mania que eu tenho de adiantar. Eu tenho duas formas de obtenção de quelato, tá? Essas duas formas, se vocês quiserem saber um pouco mais, eu acho que tem como. Não sei se eu vou encontrar o meu projeto original de doutorado, porque foi do milênio passado. Mas o meu projeto original do meu doutorado do milênio passado era para trabalhar fazendo os quelatos, tá? A partir de exposição em fornos de alta temperatura e pressão, tá? Isso era ir fazendo regulagens. Essa é uma das formas de ter quelatos mais estáveis, porém a forma mais comum de ter quelato é incorporando sulfatos, óxidos, etc., ou seja, minerais, em caldos de fungos e leveduras. As leveduras têm uma capacidade muito grande de produzir quelatos a partir da utilização nesse sopão de minerais que a gente faz juntamente com levedura, em determinado pH, em determinado calor, e aí a gente consegue as leveduras, tá? Normalmente são peptídeos, mas a gente consegue, então, as leveduras quelatadas, ou os quelatos vindos de levedura. Selenometionina. A levedura também, gente, tem uma facilidade imensa de incorporação do selênio, desta forma que eu falei para vocês, retirando o enxofre e introduzindo o selênio. Ok? Bom, isso pode ser interessante, porque favorece alguns processos metabólicos, principalmente aqueles processos metabólicos atendidos por aminoácidos, etc. Nós temos vários experimentos, tem um com selênio, que mostra exatamente que há uma diferença, e um com zinco, que mostra definitivamente uma diferença muito grande em deposição de minerais vindos de quelatos com minerais, nós trabalhamos com sulfatos e óxidos. E a deposição, por exemplo, em pele, era bem maior e pelo naqueles animais que receberam quelatos de zinco do que aqueles que receberam sulfatos e óxidos de zinco. Então, nós tivemos algumas diferenças bem interessantes. Vantagem, ele tem uma absorção mais alta do que os minerais em forma de sais, etc., óxidos, sulfatos, tá? Selenatos, blá, blá, blá. Alta estabilidade, alta biodisponibilidade biológica. Ele é menos tóxico ao organismo do animal, isso também tem experimentos. Apesar do selenito ter uma baixa absorção, e o selenato, em doses altas, quando comparado à molécula orgânica, selenometionina ou selenocistina, cisteína,
ela é muito mais tóxica do que as moléculas, do que o selênio vindo de moléculas orgânicas. Não interage, então, com os outros macro e micros, tem tecidos alvos favorecidos e podem, hoje, a gente questiona se deve substituir parcial ou totalmente. Bom, eu particularmente sou da linha de substituição total. Alguns tecidos alvos atendidos por minerais quelatados, por exemplo, quando eu tenho zinco metionina, eu tenho um acúmulo grande em pelo e pele. Então, a selenometionina pode ser extremamente interessante em tratamentos para dermatite e dermatose. Cobalto triptofano, que não é muito utilizado para cães, coração e rins. Tá? Cobalto metionina, baço, coração e pulmão. Cobre, triptofano, músculo. Cobre lisina, ossos. Cobre chitina, fígado. Cobre metionina, nós temos dividido músculo e fígado, músculo e ossos. Cobre glicina, nós temos mais uma deposição em ossos, como cobre glicina. O manganês não tem especificidade do aminoácido, nem o ferro, nem o cobre, nem o zinco, nem o manganês, etc. Mas não precisa de aminoácidos específicos, mas eles agem. O manganês, por exemplo, fígado, músculo e útero, e o ferro, cobre, zinco e manganês, oxigenação celular. Isso daqui, gente, eu vou passar. É como a gente faz estimativas de necessidade. Eu espero, nem sei porque esse slide ficou aí, porque é da pós. Tá? E eu espero que eu não tenha colocado todas aqueles experimentos de... Eu coloquei. Tá. Bom, eu espero que eu tenha colocado só esses dois. Bom, as estimativas hoje, isso é porque eu trabalho com minerais, a gente trabalha a partir de necessidade líquida e necessidade bruta. Necessidade líquida, elas contam as perdas corporais, fezes, urina, e as necessidades brutas são aquelas que consideram a disponibilidade, o pH e uma série de fatores. O NRC, ele dá necessidade mínima e ele dá ingestão adequada para atender essa necessidade líquida. É basicamente o que está lá no NRC. Necessidade mínima, ingestão adequada e isso é o que a gente chama de allowance, tá? Quando a gente trabalha com minerais. E a gente tem 3 métodos para trabalhar com minerais, que é balanço, dose-resposta e método fatorial. Eu já trabalhei com os 3 desde o meu mestrado. No meu mestrado, eu trabalhei com relação dose-resposta. Aí nós já fizemos vários estudos de balanço, por exemplo, os estudos da Roberta foram tanto de balanço quanto de dose-resposta. E na UFLA a gente não fez com cães e gatos nenhum método fatorial, porque ele é um pouquinho mais complicado, porque o método fatorial costuma envolver invasividade. Como eu não trabalho com invasividade em cães e gatos, não fiz. Mas o meu mestrado, que eu trabalhei com aves, eu trabalhei com método fatorial, que envolve, sim, eutanásia dos animais. Lembrando que no meu mestrado eu trabalhei com aves. Tá? Então, portanto, ninguém pensa que eu saí sacrificando cachorro, não, porque eu não saí sacrificando cachorro. Tá? Muito embora... Bom, deixa pra lá. Eu não faço experimento invasivo, gente. É o meu pensamento. Mas, por exemplo, do meu experimento de doutorado, de mestrado, teve um pintinho dos trocentos, eu trabalhei com 4.000 frangos, mas teve um que toda vez que eu chegava no galpão, ele vinha correndo e ficava andando atrás de mim o tempo inteiro. Ou seja, ele teve imprinting comigo.
Isso não é fácil de acontecer em frangos. Isso acontece muito em ganso, acontece bastante em pato, marreco. Eu já tive um outro imprintado aqui que me deu um trabalho danado, que foi um anu branco. Mas esse pintinho imprintou e ficou um galo imenso. E aí chegou a época do abate. Porque o abate ia ser em abatedouro, os frangos iam ser comercializados, etc, etc. Ah, óbvio que eu sequestrei esse galo. E ele foi parar no sítio onde ele viveu a vida inteira feliz, alegre, sorridente, durante mais de 15 anos. Tá? E óbvio que eu considerei parcela perdida e não deixei abater esse frango de jeito nenhum. Enfim, os estudos de balanço é aquele que a gente compara consumo e excreção e a gente faz balanço zero, negativo ou positivo. E o método fatorial a gente conjuga, tá? Estudos de dose-resposta, balanço, densidade óssea, densitometria, etc. Dose-resposta. A gente trabalha com uma dose subótima e uma subtóxica, que foi o que eu trabalhei com fósforo, e a gente faz no meu experimento de mestrado, e a gente faz análise de regressão. Tá? E a derivação fatorial, essa sim é a mais complicada, porque a gente tem que considerar necessidade líquida de manutenção e necessidade de crescimento a partir de composição de carcaça. Então, eu preciso de ter a carcaça do animal para determinar a necessidade líquida de manutenção. Tá? Ok. Bom, minerais e de TUIF. Eu vou parar aqui um minutinho. Vou parar de compartilhar. E agora, vocês, por favor, avisem no grupo que se tiver alguém querendo entrar, eu estou parando a apresentação para responder as perguntas, vou até deixar a gravação. E se alguém quiser entrar, ok. Tá? Ok. Alguém perguntou aqui se vai ter certificado. Sim, vai ter certificado. O grupo de estudos nosso vai ter um certificado a partir do nosso núcleo de estudos da UFLA. Tá? Ok. Quem quiser pode entrar agora. Avisem no grupo, por favor. Tá? Obrigada. Deixa eu ver. Nenhuma pergunta? Bom, minerais é bem chatinho mesmo, né? Não tem que ter muita pergunta em minerais. Bom. Flávia, desculpa, eu perguntei, não sei se tu viu ali. Eu vou ver, peraí. Não vi. A pessoa não viu. Aonde? Eu posso te perguntar aqui se Tá. Tem algum exame feito para identificar se tem má absorção de zinco? Então, normalmente, você já consegue, você tem que fazer diagnóstico diferencial, tá? Pela má absorção de zinco. Mas, quando você faz dosagem de zinco, agora tem gente, ok. Quando você faz dosagens de zinco a partir sanguíneas, tá? Em jejum pós-prandial, 30 e 60 minutos pós-alimentação, você consegue ter uma definição. Então, você tem que... Isso a gente já fez em experimentos. Tá? Na verdade, a gente fez até a curva, porque a gente trabalhou jejum, imediatamente, meia hora depois, 1 hora, e depois nós trabalhamos 2 e 6 horas. É possível fazer a identificação. Mas, se você já tem as raças predispostas, você já pode já ficar com a pulguinha atrás da orelha. E mais,
introdução de zinco quelato em dietas de animais com dermatose normalmente são responsivas, mesmo aqueles que não tenham deficiência de zinco. Eu falo isso na nutrição clínica. De qualquer forma, por exemplo, acontecem casos que se gritam na cara da gente. Eu já tive um caso que eu vi, esse eu conto para todo mundo, que o criador mudou de husky siberiano, mudou do Rio Grande do Sul, que ele vivia na serra, temperaturas amenas, extremamente baixas, para o Rio de Janeiro. E os pobres coitados dos huskies tiveram uma dermatose com posterior dermatite horrorosa. E a recomendação mínima do NRC é 80. Eu tive que trabalhar com 350 miligramas de zinco por quilo de uma dieta com 4.000 quilocalorias. E não só com zinco, eu tive que trabalhar com ômegas 3, etc., para restituir a qualidade de pele desses huskies. Coisa que eles nunca tinham tido. A ração era a mesma. A única mudança foi o aumento de temperatura e, em aumentos de temperatura, nós aumentamos a replicação de células. Tem células que se replicam mais rapidamente. Derme é uma delas, né? Que tem alta replicação celular relacionado a temperaturas. Então, a temperatura levou cabelo, eles crescem mais no verão, barba cresce mais no verão, tudo isso. Tudo que tem alta replicação celular é atingido por deficiências de zinco. Está respondido? Sim, Moara, o tratamento primário social de zinco é só a suplementação. Só que como ele vai levar a dermatites e dermatoses, a gente acaba, por causa da dermatite, fazendo uma conjugação com lipídios, que foi o que eu falei, fazem parte de lipídios de membrana, fazendo uma conjugação com lipídios menos inflamatórios, porque dermatose, normalmente, ela vem acompanhada por dermatite, começa a descamação, por exemplo, a dermatite atópica. Ela inicia com prurido e dermatose e depois ela tem uma infiltração. E aí ela vai, a dermatite. A mesma coisa, a dermatose por deficiência de zinco. Ela inicia com uma dermatose, tem soluções de continuidade. Aí tem resposta, tem infiltrações bacterianas, resposta, infiltração de macrófago, etc. E a gente acaba por ter que trabalhar não só com zinco, mas com outras coisas que a gente sabe que tem resposta rápida para dermatite. Nutrição clínica, né, turminha? Ok. Beleza. Vê se tem mais